Senhoras e senhores, começamos mais uma edição do nosso ACS na TV, sempre com link direto, você já sabe, você nos acompanha desde o início, desde o mês de janeiro, www.acs.org.br. Hoje um entrevistado especial e também a presença nos nossos estúdios, vai participar conosco, do nosso vice-presidente da Associação Comercial de Santos, Vicente do Vale. Eu vou até me permitir colocar o óculos para ler um pouco, pedaço do currículo do nosso entrevistado de hoje. Mas antes, deixa eu fazer uma provocação a ele. Meu caro Sérgio Aquino, presidente do CAP, o senhor foi ao dentista hoje? Não foi a dentista, mas o meu dentista é o Jamerson. Pois é. Ele, quando soube que o senhor viria aqui, ele me disse, ele irá de manhã ao meu consultório. Então, nós tivemos que cancelar porque eu tive que ir para São Paulo hoje. Tá vendo? Então está aí conosco o Sérgio Aquino, que é secretário municipal de Assuntos Portuários e Marítimos desde outubro de 2005. É presidente do Conselho de Autoridade Portuária, o CAP, do qual eu com muito orgulho participo, assim como o vice-presidente da Associação Comercial Vicente do Vale e também diretor da CIESA. Mas o que me chamou a atenção aqui, meu caro Vicente, formado em Administração de Empresas e Direito pela Universidade Católica de Santos, mas especializado em Planejamento Estratégico e Planejamento Econômico e Financeiro pela Pace University of New York. É muita coisa, né, Vicente? Boa tarde. Boa tarde, secretário Sérgio, boa tarde, Márcio. É de se esperar que o Sérgio, por esse preparo que ele tem, ele teve uma boa formação, né? É verdade. É mais uma brincadeira, porque além de uma autoridade, é um amigo com quem convivemos há muito tempo, né, Vicente? Exatamente. Então, vamos começar. O Vicente participou da nossa conversa com o presidente Serra, da Codesp, e eu vou começar da mesma forma. Vamos, Vicente, vamos provocar logo no início. O presidente José Roberto Serra, pelo seu alto grau de informação, presidente Sérgio Aquino, ele continua ou não à frente da Codesp? Bem, uma coisa que eu aprendi na minha vida é nunca afirmar de maneira concreta coisas que envolvam outras pessoas. Mas o que eu posso dizer é, se a sua pergunta fosse, na sua visão, idealmente o presidente deveria continuar, sim. Agora, se ele fica, isso está hoje na deliberação dele e, logicamente, do ministro. O que nós gostaríamos é que o trabalho técnico, que é a grande representação e a seriedade do presidente José Roberto, pudesse continuar de forma presente no Porto de Santos. A verdade é que nós temos muita informação de bastidores, inclusive por convivermos diariamente com o Porto. Ainda essa semana tivemos a reunião do Conselho de Autoridade Portuária, contamos até com o presidente Serra, trocamos informações, nada partiu dele. Mas as informações que nós temos, Vicente, é de que ele continua. Esse também é o seu sentimento? É o meu sentimento. Além do desejo, obviamente. Né? Esse desejo eu acho que é meio unânime na nossa região, né? É verdade. O Sérgio pontuou uma coisa que é muito importante, né? Todo trabalho técnico e que seja bem desenvolvido, tá certo? Ele vai ser sempre bem-vindo, principalmente na Codesp, né? Eu acho que a gente está tendo sorte nesses últimos anos, não só o Serra na Codesp, como o próprio Sérgio no CAP, como outras autoridades que estão em postos estratégicos do Porto, nós levamos os assuntos cada vez mais para a questão técnica, sem os envolvimentos políticos, como sempre foram levados no passado. Bom, antes da gente entrar no CAP, presidente, vamos falar um pouquinho especificamente de Porto, que é a sua área específica de atuação. Esse Porto que, na verdade, na prática é teimoso, tem problemas de acessibilidade, tem problemas de infraestrutura, mas mensalmente bate recordes. O que é que esse porto tem de tão especial, presidente? Bem, primeiro ele tem vantagens naturais, ele tem problemas estratégicos, inclusive da natureza, né? É bom lembrarmos que quando esse porto começou, quando as atividades portuárias começaram aqui, tinha que vencer a Grande Muralha, né? Que este é o grande desafio da ligação dele com os usuários, com os importadores e exportadores que estão lá no Planalto. Mas ele também tem grandes atributos, né? Um porto abrigado. E é um porto que, ao longo dos anos, continua se modernizando. É um porto que, acho que o grande atributo do Porto de Santos é um porto que não se conforma em se manter parado. É um porto que sempre evoluiu. Lógico que em alguns momentos demorou um pouco a modernização, a mudança aconteceu num período um pouco atrasado, mas sempre aconteceu esta evolução. Agora, nós não podemos nos esquecer que este porto
tem no seu entorno, no seu hinterland, o maior mercado, o maior poderio econômico do Brasil, não é? São Paulo, a grande São Paulo, toda essa região de influência. Então, a somatória desses fatores criaram um sistema que é aquele, sem fazer propaganda daquela bolacha, não é? De se é Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais. A verdade é a seguinte, o mercado se habituou a ter o Porto de Santos como o porto estratégico do Brasil e, olha, precisa muito esforço de outros para desestabilizarem esse cenário. E nós não podemos dizer que já não aconteceram estratégias. Nós já tivemos um momento que o governo federal dizia que o Porto do Brasil seria Sepetiba, né? Nós já tivemos outros momentos que o Porto do Brasil seriam os portos do Norte e Nordeste. O Porto do Brasil é o Porto de Santos e continuará sendo, porque nós ainda temos planos e oportunidades de desenvolvimento. Vicente, você que é um homem da área de carga, qual é o grande desafio, até para a gente passar para o presidente Sérgio Aquino, que é secretário de Portos, e também presidente do CAP, qual é o grande desafio, na sua opinião, do Porto de Santos? Nós temos aqui alguns desafios que são bastante peculiares e regionais, né? A questão de acesso, a questão a implantação dos novos terminais que estão vindo aí. Mas na conversa que nós tivemos aqui com o presidente Serra, eu coloquei a ele na época, Sérgio, um ponto de vista nosso, principalmente que está relacionado à questão da carga, é quando esse porto, além de melhorar sua eficiência, porque que é o que ele fez nesses últimos anos, né? É incontestável o avanço na questão da eficiência, é quando nós vamos conseguir reduzir os preços dessas movimentações, né? E já naquela altura nós lançamos um desafio a ele, uma questão aí, uma discussão, acho que é questão filosófica até, no sentido de que é a fórmula dessas licitações, daquele que oferece o melhor pagamento para poder se instalar no porto, nós acreditamos que não seja o ideal, porque no final das contas quem acaba pagando esse preço é a carga. Olha, Vicente, Márcio, eu acho que o Porto de Santos vai enfrentar agora, nos próximos anos, talvez o maior desafio da sua história, que é o fator Canal do Panamá. O Canal do Panamá vai obrigar o Porto de Santos a resolver de forma definitiva a questão de competitividade de custos. Por quê? Porque o Canal do Panamá vai ajudar tremendamente os portos do Norte e Nordeste. A partir da duplicação, só para o telespectador entender. O novo Canal do Panamá, que vai permitir que os navios chamados pós-Panamax, os Capesize, os grandes navios, não precisem mais, na ligação da Ásia com a Europa, por exemplo, não precisem mais passar por baixo aqui da América do Sul, não é? Que eles possam cruzar lá por cima. Isto vai colocar os portos, principalmente de Suape e de Itaqui, no Maranhão, num nível de competitividade muito grande. Então, Santos vai ter que reduzir custos. Agora, para isto, nós temos uma lição de casa para fazer. Nós temos que resolver problemas de acessibilidade que estão sendo encaminhados. Nós temos que resolver o problema laboral, porque ainda temos práticas laborais que não estão adequadas com a modernidade. Porém, para resolver o problema laboral, nós temos que antes cumprir a lei. Treinamento, multifuncionalidade, controle de treinamento, de qualificação e multifuncionalidade. Agora, nós temos que trabalhar de forma muito responsável essa questão que você falou, da metodologia do programa que foi definido de arrendamento no Brasil. No Brasil... Posso lhe interromper? Sim. Nós estamos já no final do break. Eu quero deixar para o segundo bloco esse assunto arrendamento. Pode ser? Fica como gancho e o presidente Sérgio Aquino e o Vicente vão abordar então no segundo bloco. Nós voltaremos daqui a 2 minutos aproximadamente para falar especificamente, para ele concluir esse raciocínio sobre arrendamento. Fique conosco.
Voltamos com o nosso ACS na TV. Hoje, como convidado especial, o Sérgio Aquino, secretário de Portos, presidente do CAP, e também o nosso vice-presidente da Associação Comercial, Vicente Vale. Sérgio, eu interrompi no final do primeiro bloco, justamente para deixar esse gancho para esse segundo bloco, você falava sobre arrendamento. Por favor. Para o telespectador entender, porque vocês aqui já sabem, o modelo de arrendamentos, né, de áreas portuárias para implantação de terminais e de exploração e operação do terminal, que o Brasil adotou, ele privilegia quem paga mais para o porto e para o governo, e não privilegia o usuário. Ou seja, quem oferta um maior prêmio para a Codesp, por exemplo, é que ganha a área. Muitos países do mundo adotaram um modelo de arrendamento diferente. É uma somatória de valor ofertado, mas privilegiando um valor menor de serviço. Então, um terminal que diz, olha, eu vou cobrar, hipoteticamente, R$1 por container movimentado, e o outro que diz, eu vou cobrar 50 centavos, o que diz que vai cobrar 50 centavos tem privilégio no processos licitatórios de muitos países. Bem, como é que a gente resolve esse imbróglio? Porque todos os arrendamentos do Porto de Santos e de todos os portos do Brasil estão na linha de quem paga mais. E o que é pior, o Tribunal de Contas da União está forçando que os valores sejam maiores ainda, porque ele criou uma metodologia de cálculo de EVTE, de estudo de viabilidade técnica e econômica, que adota percentuais de amortização que obrigam a empresa a pagar mais ainda. Tá? Bem, como é que a gente pode resolver isso? Talvez isso vai ter que ser, talvez não, isso tem que ser um plano de governo. Então, se você vai adotar um novo modelo, primeira coisa que terá que ser feita é um reequilíbrio econômico de todos os contratos que já foram arrendados. Porque não é justo quem pagou, né, dentro de um cenário... Quem investiu, não é justo que ele agora sofra uma concorrência desleal por quem entra numa outra condição, eu vou ofertar menos, eu tenho menos responsabilidade de investimentos e tal. Então precisa ter um programa de governo que seja sustentado em duas mãos. Qual é o novo modelo que nós queremos, quando esse modelo vai ser implantado e qual é o modelo e o programa e quando nós vamos implantar um programa de reequilíbrio, de revisão de todos os contratos para todo mundo disputar o mercado numa nova regra. Então, isso é o que nós vamos fazer. Agora, para isso, a primeira coisa que talvez nós vamos ter que fazer é rediscutir os intervenientes do sistema portuário. Não dá mais para continuar administrando porto. Diretor de porto é um herói. Não dá para administrar porto com TCU, Ministério Público, Advocacia Geral da União, agentes ambientais, alfândega, capitania, tal. Não estou falando mal de entidades ou de órgãos públicos. Mas sim do número de intervenientes. O número de intervenientes. Isso é um absurdo. Quer dizer, o diretor depende de gestões e intervenções políticas na sua nomeação e depois de um monte de interferências na gestão. Como é que a gente vai cobrar resultado destes heróis que dirigem o porto? Vicente, quer acrescentar alguma coisa desse assunto? Eu acho a colocação do Sérgio perfeita. Eu demorei algum tempo para concordar com a questão da adequação e hoje, para mim, está claro essa situação de que nós temos, adequar não, realinhar, né? Esse termo eu não gosto de... A lei diz que é reequilíbrio econômico. Você tem que rediscutir as bases econômicas do contrato. Que deram origem ao contrato. Por quê, Sérgio? Até digo o seguinte... Hoje a gente percebe que muitos serviços que são feitos na zona primária do porto, e aí não digo só o container, não, digo todas as mercadorias, deveriam estar sendo feitos em retroáreas. Essas empresas acabam fazendo esses serviços em zona primária para poder... Armazenagem, por exemplo. Armazenagem não é uma atividade que deveria estar sendo feita numa área nobre, na beira do cais. Agora, não dá para proibir que o terminal armazene, porque ele calculou isso na sua viabilidade quando ele apresentou uma oferta na licitação. Então, ou você reequilibra o contrato, ou você desenvolve um programa de incentivo. Existem alguns portos do mundo que implantaram um programa de incentivo. Dá um exemplo hipotético. Olha,
Se você reduzir em tantos por cento a quantidade de armazenagem, você tem tantos por cento de redução de tarifa portuária. Aí você incentiva o empresário a buscar uma outra atividade logística mais viável na beira do cais. Por que eu falo isso, Sérgio? Porque esse assunto que nós estamos aqui discutindo, ele tem muito a ver com a relação preço, né? Isso para os usuários. Mas ele também está muito ligado com a questão dos gargalos, porque esse tipo de atividade acaba provocando também um gargalo nas questões dos terminais, questão de trânsito aqui em Santos, numa série de outros fatores, que se esse serviço estivesse sendo feito na retroárea, como é na maioria dos portos do mundo, tá certo? Nós estaríamos resolvendo aí um problema de gargalo também, logístico. Vocês sabem que nós estamos discutindo muito isso no CAP. Grande parte dos problemas que nós, né, um cidadão enfrenta na estrada ou na rua, aqui na região do Porto, tanto em Santos quanto Guarujá e Cubatão, não é só de falta de infraestrutura. Grande parte é de falta de processo logístico. É isso que você está dizendo. Muita coisa que deveria estar sendo feita na retroárea. Aliás, nós tivemos acesso, tomamos conhecimento, a USP fez um estudo profundo sobre a acessibilidade do Porto de Santos. E aí eu quero ampliar um pouco a questão sem querer criar polêmica. O fato de ser um porto federal e o governo do estado ser de um outro partido principalmente, ou seja, não ter nenhuma competência em tese de atuação sobre o porto, esse conflito prejudica o Porto, Sérgio? É lógico que prejudica. Por isso, e como resolver isso, por isto que os grandes portos do mundo não são administrados nem pelo governo central, nem pelo poder intermediário, ou seja, o Estado. Os grandes portos do mundo são administrados pelos municípios. Mas Santos teria capacidade de assumir o porto? Santos isoladamente, não. Nós estamos falando... Não, peraí. Os grandes portos do mundo, eu falei municípios, ou são administrados pelo município isoladamente ou de forma regionalizada. Vamos dar alguns exemplos rapidamente aqui. Antuérpia, administrado pelo município, porque só está no município de Antuérpia. Roterdã, a mesma coisa. Los Angeles Long Beach. Agora, Houston, por exemplo, é um porto que envolve 7 municípios de um condado, então ele é administrado pelos 7 municípios do condado. Então, o melhor modelo de gestão portuária do mundo, ele tem que ter o município como partícipe, ou composto com outros níveis, ou de maneira isolada. Para lembrar, a China, quando lançou o seu programa de modernização econômica, uma das primeiras ações do governo chinês foi entregar a administração dos portos para os municípios. Eu quero pegar um gancho, mas que nós estamos em cima do break. É rápido, você quer deixar o seu gancho? Não, gancho. Eu acho que para matar. O grande problema nessas questões são de recursos, são de investimentos, né? E aí hoje o sistema no Brasil é de concentração desses recursos para investimentos no governo federal. Falo disso depois. Mas, por favor, a partir do momento em que o porto começa a ficar superavitário, como está hoje em dia, com capacidade de fazer reinvestimentos, eu acho que poderia ser um caminho aí na questão da municipalização dessa questão portuária. Ou regionalização. Bom, nós vamos por mais um intervalo, estamos caminhando já para o terceiro e último bloco. Passa rápido o programa, nós temos que fazer com o Sérgio Aquino e com o Vicente pelo menos uns 3 programas, porque tantos são os assuntos. E eu quero deixar como gancho também a ponte. A ponte, se é na ponta da praia, se é no Paquetá, se é ponte, se é túnel, um secretário de transporte disse no CAP o seguinte: o senhor já viu alguém fotografar túnel? Tem que ser ponte. Veja se isso é argumento. O Sérgio e o Vicente vão comentar isso depois do nosso intervalo. Até já.
Nós terminamos o segundo bloco envolvendo principalmente a necessidade ou não de investimentos externos e deixamos também como um gancho a ponte, se é túnel, enfim, a chamada ligação seca entre as duas margens, a margem direita e a margem esquerda. Sérgio, por favor, poderia completar. Eu só queria, o Vicente falou de maneira bem correta, essa questão de se o município tem ou não condição de investimento, primeiro deixar claro, Porto de Santos não é possível ser administrado só pelo município de Santos, como também não é administrado só por Santos e Guarujá. Porto de Santos, o ideal é uma regionalização. Governo federal, governo do estado e municípios. Agora, os portos eficientes do mundo não precisam de dinheiro de fora para investimento, não. Aliás, o Porto de Santos também não precisa. É só verificar na contabilidade. O Porto de Santos gera, em média, 80 a 100 milhões de resultado positivo por ano. O problema é que ele está carregando aí um passivo financeiro há muito tempo. Então, se tiver uma administração eficiente, todo porto que tem viabilidade, não adianta porto inventado, né? Porto que tem a viabilidade de Santos tem, não precisará de dinheiro de fora, a não ser em casos excepcionais. Vicente. Eu concordo com o Sérgio, acho que nós temos a mesma visão. Acho até que a situação da Codesp, por isso que a gente vem numa luta muito grande, aí, inclusive com essa questão da forma das licitações que nós acabamos de falar. Eu acho que as novas licitações devem acontecer até com uma forma de capitalizar recursos para a Codesp, para que a Codesp possa aí desenvolver seus planos estratégicos de crescimento e desenvolvimento. Sérgio, uma coisa que é importante a gente sempre deixar aqui claro, a posição da ACS, nós temos aí no CAP que defender os interesses dos usuários. As cadeiras estão lá para nós, você é uma pessoa que talvez seja o maior entendedor hoje da legislação, da lei, que envolve a regulamentação, inclusive, do CAP, e por isso que a gente deixa sempre ratificado aqui no ar que, para nós, usuários, nós temos um binômio que é o que interessa para o usuário, né, o dono da carga: eficiência e baixar preço. Nesse sentido, eu acho que é possível conciliar sempre todos os interesses, né, Sérgio? Tá, a Lei 8.630, as vagas que a Associação Comercial indica, a lei diz que são vagas dos proprietários e consignatários de carga. Agora, o usuário, você sabe disso, nós temos também pedido de maneira encarecida que o usuário, além de buscar eficiência e preço, ele também dê sua cota de eficiência, de usar o Porto 24 horas dia, né? A gente ouve muito aí esse negócio de queremos o Porto de Santos 24 horas. O Porto de Santos funciona 24 horas há muito tempo. Mas os outros órgãos são usuários. E os intervenientes também precisam funcionar 24 horas. Mas na hora que os usuários efetivamente usarem o sistema portuário 24 horas por dia, 7 dias da semana, exatamente. Porque não manda um caminhão sábado, domingo, feriado, à noite, né? De meia-noite às 5 da manhã, ninguém manda caminhão. Na hora que mandar, você pode estar certo que a alfândega, todo mundo vai estar pronto para trabalhar. Nós temos só 4 minutos e meio, peço um pouco mais de objetividade aos dois, ainda que eu saiba que é difícil em alguns assuntos a gente concluir o raciocínio rapidamente. Ponte ou túnel? Ponte ou túnel, quem tem que definir é estudo técnico. O que nós defendemos há muito tempo, se é membro do CAP sabem disso, é a ligação seca. Nós temos que ter a ligação seca entre as duas margens do porto. Agora, o ideal é que a gente só fale de ponte quando ficar comprovado tecnicamente que é inviável o túnel. Até hoje nós não recebemos nenhum estudo que demonstre que é inviável o túnel, né? Então, em qualquer região que tem muito adensamento urbano, o ideal é um túnel. Okay. Eu queria só colocar uma coisa, e que seja antes da cidade, né, Sérgio, de preferência, né? O projeto estratégico do Porto de Santos, da Prefeitura de Santos, aprovado pelo Grupo Sistema Viário, e é um projeto que foi desenvolvido pela CET em 2007, ele envolve a ligação seca Saboia-Ilha do Barnabé, porque primeiro para tirar o trânsito da cidade, porque não tem sentido você levar trânsito para dentro da cidade para passar para o outro lado. Segundo, porque ela é uma ligação que atende porto e urbano. Terceiro, porque ela liga duas rodovias e ela tem, então, um apelo regional.
Então, sobre esses aspectos, esta é a ligação estratégica. Isso não significa que a gente vai desmerecer a outra ligação, que tem um apelo urbanístico. E se tem um apelo urbanístico, deve ser trabalhada de forma urbanística, esgotando as questões do túnel, antes de se pensar em outra forma. Agora, que ouçam a Codesp, né? Pelo amor de Deus, né? Não, isso aí é o básico, né? Aí é o seguinte, lembram, no CAP, nós recebemos o secretário de governo do Estado de São Paulo, o CAP dele se posicionou por entender que, complementarmente, a ligação na Ponta da Praia ajuda o porto, porque na hora que você tira a balsa, você ajuda, e o CAP, porque, pela Lei 8.630, quem compatibiliza programas de transporte entre o governo federal, Estado e municípios é o CAP. E o CAP, na resolução, disse que o instrumento técnico para os diálogos técnicos seria a Codesp. Alguma coisa, Vicente, nós estamos caminhando para o encerramento do nosso programa. Eu quero depois terminar com... Você me autoriza mais uma pergunta de caráter pessoal, presidente? Autoriza ou não? Autoriza, caráter então, tá bom, pessoal, Vicente, eu já estou preocupado. Eu gosto sempre das colocações do Sérgio, porque as colocações do Sérgio são sempre baseadas nas questões técnicas. Mais uma vez, ele deu exemplo agora nessa questão, na discussão sobre ponte ou túnel, isso é uma decisão técnica. Nós temos que fazer o que, na questão técnica, seja melhor para a nossa região. Mas que ouçam a Codesp, né, Vicente? Evidentemente, esse projeto que tem hoje de fazer com que isso ocorra antes de se entrar na cidade, ele é fundamental para a nossa região. Nós já temos aqui um adensamento em trânsito muito forte. Entrar na cidade para pegar uma ponte para atravessar para o Guarujá... Me permita só, Vicente, você disse esse projeto que nós temos hoje é apenas para melhor ordenamento. Esse projeto não surgiu hoje ou depois da ligação da Ponta da Praia. Esse projeto é uma decisão da Codesp, da Prefeitura de Santos, num trabalho da CET em 2007. Bom, para encerrar o programa, mas sim ou não, presidente, porque não há mais tempo, Barnabé Bagres é o futuro ou não? Sim ou não? Porque não temos tempo. Ele é a sobrevivência do Porto. Se o Porto de Santos não tiver um local para crescer e já está tudo definido no PDZ e encaminhado na lei municipal, o Porto de Santos pode ter um fim não muito positivo no futuro. Posso perguntar, presidente? Posso? Eu nunca vou restringir o poderio da imprensa. O senhor rezou por nós no carnaval, não? Eu uso o termo dentro da minha igreja de orar. Né? Não, mesmo, sou sinônimo, né? É uma diferença. Não, né? sou sinônimo. Não, é uma questão teológica. Sim. Mas o senhor orou por nós, presidente? Eu sempre oro por todos. Perfeito. Por todos, tanto pelos amigos como pelos inimigos, porque a gente tem que pensar no bem de todos. Então, o senhor pode estar certo que o senhor está sempre envolvido. Eu e o Vicente, né? Exato. E para encerrar definitivamente, o senhor é ou não candidato? Candidato, eu não sei ao quê. Por exemplo, eu sou síndico do meu prédio e já avisei aos condôminos que não serei candidato na próxima eleição. Vicente, um abraço, saiu bem habilidoso. Um abraço, Vicente, muito obrigado. Obrigado, Márcio. Obrigado, Sérgio. Sérgio, um abraço para você, muito obrigado. Desculpa a brincadeira. Começamos com a pergunta do dentista, terminamos com o retiro. Ele fez um retiro durante o carnaval, por isso a brincadeira. E se é candidato ou não, pode ser candidato a mais uma vez a presidência do CAP no futuro, a síndico, a vereador, a prefeito, a deputado e até mesmo o presidente da República. Até a próxima. Muito obrigado. Seja feliz.